Então vamos lá responder umas perguntinhas sobre atendimento publicitário. Depois que eu assisti aquele vídeo A Dama de Ferro, né, que fala um pouco da vida da Margaret Thatcher, eu acho que ela sim seria um ótimo atendimento, né, porque além de uma pessoa estrategista que era uma pessoa bastante metódica, bastante visionária, né, e eu acho sim que ela seria alguém com bastante potencial aí, digamos assim, né, para ser um atendimento. Eu acredito que seria o Disney, porque ele conhecia muitos dos processos das agências, então ele já tinha essa vivência. Ele era muito criativo, sobretudo ele foi um grande empreendedor e mesmo muitas vezes as pessoas não comprando as ideias dele, ele sempre deu um jeito de colocá-las em prática e se tornaram grandes sucessos. Eu acho que olhando para todas as características que eu acredito que o atendimento deveria ter, eu diria que o Barack Obama seria um ótimo atendimento publicitário, porque ele transmite muita credibilidade, ele é uma pessoa super antenada, super ligada ao que está acontecendo. Eu acho que ele é ótimo com relacionamento também, e eu acho que ele super saberia gerir uma crise. Então, para conduzir jobs complicados ou aquela conta que é mais difícil de lidar, eu acho que ele seria um mega atendimento. A Amy do Brooklyn Nine-Nine seria uma ótima atendimento. Ela tem uma organização extrema, ela gosta de controlar tudo, prazo, essas coisas, e tem uma noção inteira do que está acontecendo na delegacia no caso da série. Então acho que ia ser uma boa atendimento. Eu vou citar o Pedro Bial, acho que pelo conjunto da obra. É um cara organizado, seguro na hora de defender as suas ideias, de expor as suas opiniões, e acho que essa segurança ela é muito importante para esse profissional. Eu acho que, para mim, o Silvio Santos é um cara que eu acho que seria um ótimo atendimento, porque ele se comunica muito bem, ele sabe transmitir informação muito bem, ele sabe, acho que, entender as angústias, os problemas e sabe improvisar muito bem. Acho que isso faria dele um bom atendimento. O principal problema para quem está à frente junto a um cliente é a falta de comprometimento, né? Falta de comprometimento com os desafios que os clientes, que os projetos impõem, falta de comprometimento de gestão desse projeto junto às equipes dentro da agência. Então, para mim, eu acho que o principal problema hoje, e para mim, quando tem uma dificuldade maior junto ao profissional de atendimento, que pega realmente é esse ponto do comprometimento, né? Claro que posso listar aqui, falta de sintonia com o cliente é um grande problema também, falta de proatividade com relação às atividades, né? A estratégia da marca, a estratégia de negócio, tudo isso é muito problemático, né? Em qualquer relação aí, quando a gente está falando de atendimento. Mas o ponto principal, eu acredito sim que seja o comprometimento, porque um profissional que está comprometido, engajado com a marca, engajado com o cliente, o restante busca, supera e faz, né? Assim, trabalhar com a equipe tem várias, né, diversidades e acaba tendo algum conflito ou outro, é só saber resolver. Mas eu acho que meu com atendimento foi de eu ter que conduzir um job sem informação. O atendimento tem esse escopo de alimentar as informações para os outros setores que vão, né, desenvolver o job. E acho que o maior problema foi um job que não tinha tanta informação e eu tinha que desenvolver. Então a gente precisa dessas informações para que o job seja assertivo, né? Não tem como construir nada no escuro. Organização, imagina o seguinte, como o atendimento ele vai ser o responsável da voz do cliente dentro da agência e da agência para o cliente, ele precisa se organizar, ele precisa ter prazo, ele precisa saber absolutamente tudo que acontece na agência e tudo que acontece com o cliente. Cada cliente vai ter sua venda específica, vai ter, alguns são 100%, pega todas as áreas do cliente, da agência, mas não é todo o caso. Muitos clientes têm pequenas partes da agência operando para eles só,
E nesses casos ele precisa se organizar quanto a prazo, quanto ao que tem que ser feito. Então ele tem que saber um pouquinho de cada área e se organizar e conseguir montar. Eu acho que aqui tem várias, né, na verdade, né, mas eu vou dizer que entender de comunicação, né, porque ele não pode ser um tirador de pedido, vamos dizer assim, né, ele tem que ser um cara que ele entende de linguagem, ele entende um pouco de direção de arte, ele entende sobre estética, ele entende um pouco sobre texto, ele tem que saber conversar com o cliente para entender sobre estratégia, ele tem que ser um cara, de certa forma, muito bem amparado na comunicação para poder conversar com a criação, conversar com o cliente, conversar com todas as pontas que precisam, que vão ser talvez mais técnicas do que ele, mas ele precisa entender um pouco sobre isso. Com visão estratégica, né, sobre negócios, sobre marcas. Então tem que ter uma visão ampla sobre tudo que está acontecendo, porque além de olhar para o negócio do cliente, precisa olhar para o projeto como um todo e orquestrar tudo isso, né? Tem que ser uma personalidade bastante flexível, porque lida com pessoas, lida com projetos, né? E tem que estar muito preparado para mudanças, né? Acho que a gente está falando uma semana aí que ilustra bem essa questão de mudança, né? Onde a gente tem aí todos os planejamentos do ano desenhados, aprovados e sendo executados, e de repente, em 3 dias muda tudo, né? E aí sim, tu precisa ter essa capacidade aí de absorver isso e redesenhar tudo, né? Olhar para o mercado, olhar para o cenário com muita calma e passar isso, né? Essa tranquilidade, isso para o teu cliente, para a equipe que está envolvida, né? Isso acho que fala muito aí dessa característica do atendimento, um momento que a gente está passando aí bem importante, né? Bom, achar que dá tudo para ontem. Bom, na verdade isso a gente fala, mas entende-se muito que está relacionado aos prazos que eles recebem, as demandas, e por isso a gente acaba atribuindo a eles. Eu acho que talvez não entender tanto o processo de fazer, então entender que tudo demora o seu devido tempo, precisa das suas informações necessárias, seja para mídia, seja para criação, seja para um planejamento de conteúdo, enfim, cada setor da agência ele precisa das suas determinadas informações e tem o seu processo para construir o job. Então, eu acho que tem uma mania de achar que às vezes é tudo mais, eles pensam que são mais simples, mas não é tão simples quanto eles imaginam. Putz, eu já tive que atender em determinados momentos, atender mesmo, então no início de agência, fazendo a minha agência, não é uma parte que eu goste muito, acho que eu não tenho, acho que eu preciso evoluir muito na minha inteligência emocional para poder ser um bom atendimento. Acho que o atendimento tem essa característica, na minha opinião, né? Eu acredito que sim, né? Eu acho que eu teria que melhorar algumas coisas do meu próprio ponto de vista para ser um excelente atendimento, né? Mas acho que sim, acho que eu tenho potencial para ser um bom atendimento. O atendimento tem que ser ligado com toda a agência, ele não tem que ter uma área que ele é mais ligado, além de tráfego. O tráfego talvez ali ele vai precisar ficar mais junto, mas toda a agência no geral, desde o planejamento até mídia, criação, redação, social, todas as áreas precisam estar bem alinhadas com o atendimento, porque já que ele vai fazer esse papel de agência no cliente, cliente na agência, ele precisa estar 100% ligado nos dois, assim como no cliente, o que está acontecendo. Então, por exemplo, nenhum cliente decide coisas grandes da noite pro dia, sem avisar ninguém. O atendimento tem que saber primeiro, e ele tem que preparar a agência para um job grande ou pequeno, né, dentro de prazos. E a agência também, nada acontece de surpresa. Você tem as suas demandas, todo mundo já tem suas demandas ao mesmo tempo, então dá para ela passar, fazer esse bate-volta. Aqui a gente até brinca, né? Essa questão tipo do prazo, de que são linhaduras, enfim. Mas eu acho que o que mais se comenta a respeito da área de atendimento
como que eles têm que ser fortes, que é um profissional que apanha pra caramba do lado do cliente, do lado da agência, que ele tem que saber gerir crises, né? Que isso acontece muito e principalmente que é um profissional que tem que ser muito completo, né? Então, eu acho que essas são as falas principais a respeito desse profissional e a respeito da área em si. Eu vou colocar aqui, na verdade, que se fala muito que o atendimento é o elo, né, entre a agência e o cliente. Eu acho que ele é bem mais que isso. Eu diria que ele é a engrenagem, né? Não só o elo, não é o que gruda uma coisa com a outra, mas é o que faz girar. E se um projeto entra errado, ele acaba errado. Se um projeto, um briefing vier torto, ele vai sair torto. E ao contrário também. Se o projeto vier redondo, vier bem pensado, bem alinhado com o cliente, fazendo uma gestão de prazos, de equipe correta, a garantia de sucesso desse projeto, ela é praticamente 100%, né? Então, o atendimento, na verdade, é o que faz essa engrenagem funcionar. Ele é a engrenagem, né, desse processo de parceria aí entre agência e cliente em qualquer tipo de projeto que a gente tem.